Isso aqui era a entrada da delegacia, que era só uma fachada do prédio do DOI-CODE, da OBAN. Quem viesse aqui ia encontrar uma delegacia, mas que só tinha 2 ou 3 salas ocupadas. O resto, todo o prédio era o prédio do DOI-CODE. Salas de tortura eram esses 2 vitrôs aqui. E tinha um pedaço mais para cá também. E o que separava era só isso. Então as pessoas ouviam os gritos do lado de fora, né? Não era uma coisa escondida, era aberta, era para aterrorizar a população mesmo, né? Eu fui torturada dentro da 36ª delegacia, na parte dos fundos, que tinha essas 3 salas de tortura, eram salas de tortura. Fui conduzido encapuzado para lá para o DOI-CODE e fiquei lá 45 dias preso, torturado, juntamente com mais 103 militares. Aqui eu fiquei 29 dias. 29 dias em condições bem deploráveis, e sequestrado. Eu tinha 16 anos, né? Eu fiquei dos 16 até os 22 anos preso, né? Eu estava chegando de dar aula, era estudante de geologia, mas eu dava aula, e a UBAN me prendeu em casa. Os caras saíram de um caminhão baú da Folha de São Paulo e me prenderam. E me arrastaram e me levaram até a UBAN. Então é um lugar realmente que a gente lembra com muito sofrimento tudo o que aconteceu aqui, os companheiros que eram torturados, as torturas na gente, né? Terrível, as lembranças que eu tenho dali é terrível. A primeira frase que eles diziam aqui é: aqui o filho chora e a mãe não vê. A gente faz o que quer. E não adianta pedir para morrer. Eu vou te matar quando eu quiser, se eu quiser. Era isso que eles falavam. Aqui era o centro de tortura e assassinato de opositores políticos à ditadura. Todos, né, passaram por aqui, todos foram torturados. Estudante, dona de casa, policiais mesmo que foram presos. Então, assim, a desculpa que estavam torturando e matando quem era de luta armada é mentira. Qualquer pensamento contrário à ditadura era considerado um crime previsto na Lei de Segurança Nacional e passível de morte. A cadeia de comando começa lá com o ditador que está sentado, ocupando o cargo de presidente da República. Não se pode dizer que o presidente não sabia, porque o presidente, que era antes diretor do SNI, sabia perfeitamente, era copiado em todas as comunicações desse órgão e de órgãos similares em outros estados. Então o governador do estado participou da criação da UBAN, que era o Abreu Sodré, o secretário de Segurança, que era o Eli Lopes Meirelles, o comandante do 2º Exército, o comandante da PM, e muitos empresários participaram da criação da UBAN, que era ilegal, não existia legalmente, mas era pública. É conhecido hoje a atuação do ex-ministro Delfim Neto recolhendo contribuições e de algumas personalidades do campo empresarial, como o Boylicin, o Grupo Ultra, como o Gastão Vidigal, que era o dono do banco, não existe mais, o Banco Mercantil. E essas empresas, ao dar a grana, tinham uma promiscuidade e recebiam as benesses da ditadura. Aqui o comando era do Major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele estava aqui a mando do Estado-Maior do 2º Exército. A primeira pessoa que me torturou foi o Major Carlos Alberto Brilhante Ustra. E o espancamento começa com o Major Ustra, quando ele chega ao quartel de manhã. Ele chamava Major Tibiriçá naquela época. Ele estava enlouquecido. Eu entrei no corredor polonês, com capuz, eles me deram porrada por tudo quanto era lado. Aí tirou o capuz e o Ustra falou: você sabe onde você está? Falei: não. Ele falou: você está na antessala do inferno, seu filho da puta. E ele era o cara que foi de uma eficiência macabra, comandando aqui, que aqui morreram 50 pessoas sob as ordens dele. Era pau. E o Ustra comandando pessoalmente com uma puta de uma palmatória, dando porrada na cara, nas costas, onde acertasse. Ele estava completamente enlouquecido.
Aqui era o segundo andar, onde tinha as salas de tortura, né? Nesta salinha aqui, em frente à escada, era onde tinha a cadeira do dragão. Ficava virada para lá, havia uma divisória aqui, dividindo esse vitrô, e aqui separava da parte onde tinha o pau de arara, né? Então, esse local é o local das torturas e de assassinatos. Aqui não só meu pai, não só eu, fomos torturados. Nós temos exemplos de mulheres grávidas sendo torturadas, nós temos exemplo de mulheres que foram torturadas diante dos filhos de 4, 5 anos de idade para humilhar a mulher. Ficou presa aqui a Amélia Teles, a Amelinha Teles, que teve os filhos presos com ela, junto com o marido, né? E depois os filhos vieram vê-la. Ele amarrava todos os fios na gente, todos que eram possíveis. Aqui eles colocavam os fios no ânus e na vagina, e eles ficavam com um fio solto passando, assim, do seu corpo. No dia seguinte da minha prisão, foi presa a Crimeia, que é minha irmã, com os meus 2 filhos. Então, eu estava grávida, quase no 7º mês de gravidez, eu estava na casa da minha irmã, quando ela foi presa. Estava eu e os meus 2 sobrinhos, que tinham 4 e 5 anos. O sentimento assim, maior de indignação, de injustiça, ele fazia isso, levar meus filhos ali na sala de tortura, quer dizer, querendo usar meus filhos como mais um instrumento de tortura. Eu não acredito que tenha havido mortes acidentais. Eu acho que foram todas, quando ocorreram, intencionais. Aqui você tem 3 fotos que são assim, impressionantes, que é o Herzog, que ele morre oficialmente aqui, numa sala aqui dentro, como suicidou ajoelhado, né, enforcado ajoelhado. O Manuel Feofilo também ajoelhado. Só que antes deles dois, assassinaram um tenente da PM. E o interessante que o tenente Elenório, ele apareceu uma farsa, como se tivesse se enforcado na mesma cela onde foi assassinado o Herzog no mês de outubro seguinte. Meu pai foi torturado até a morte e a oficialização foi qual? Foi que ele travou um tiroteio, resistiu à prisão e, ferido, morreu a caminho do hospital. E esses corpos, muitas vezes, foram enterrados de forma clandestina, né? E de forma que a família nunca recebeu o corpo. São os chamados desaparecidos políticos que existem até hoje. Essas pessoas viveram e lutaram e morreram para que esse país pudesse hoje respirar os ares de liberdade e de construção de democracia que tem respirado. Então é fundamental que a sociedade brasileira conheça o que aconteceu e se aproprie do que aconteceu, até para impedir que não aconteça mais. Esse local aqui, ele talvez seja, no Brasil, o primeiro ou segundo lugar mais importante a ser preservado como um símbolo do que aconteceu no país durante esses 21 anos da ditadura. E aqui deve ser um lugar de memória e de consciência para que as novas gerações possam aprender e conhecer esses lugares. Foi muito importante essa iniciativa dos interessados, né, de solicitarem que o Estado reconhecesse esse como um lugar de importância histórica e, portanto, patrimônio cultural do Estado de São Paulo, né, mas também foi importante que o Conselho, né, o Condefat, também entendesse que esse é um lugar de valor que precisa ser preservado. Esse prédio precisa se converter num memorial, num lugar de educação para gerações mais jovens,
para mostrar a eles o que aconteceu nesse lugar. A história do que aconteceu aqui é a história que esses edifícios nos contam que vale para o tombamento, né? A resolução de tombamento dá algumas diretrizes de preservação e uma delas, por exemplo, é de que seja investigado o que esse edifício pode nos contar. O memorial é uma dessas possibilidades, né? Nós podemos ter outras. Nós podemos ter ocupações, por exemplo, de algum órgão ligado à observação da atividade policial. Então, como Observatório de Violências Policiais, eu acharia bastante interessante. Existe alguma resistência da vizinhança, inclusive, de que a delegacia saia daqui. É uma delegacia que está aqui há mais de 50 anos, então existe um receio de que esse espaço seja desocupado por uma delegacia e a região fique sem lugar para prestar a segurança. Acho que essa tem que ser uma decisão coletiva e discutida socialmente com todos os envolvidos, né? Existe uma lei, 88777, de 1983, que quem dá a formação para a PM é o Exército, quem chancela a nomeação do comandante da PM é o Estado-Maior do Exército. Ainda hoje isso acontece. E o que é pior é que o modus operandi da rota em São Paulo, por exemplo, que é com certeza a polícia mais violenta do país, é o mesmo do DOI-CODE. Então a farsa de resistência seguida de morte é o que aconteceu com meu pai aqui, por exemplo. Demonstração maior são os crimes de maio de 2006. Em maio de 2006, após o assassinato do meu filho e de mais de 600 jovens, num espaço muito curto, no espaço de uma semana, houve uma chacina assim na Grande São Paulo. Foi uma retaliação por parte do braço armado do Estado contra a periferia e contra a favela. A maioria jovens do sexo masculino, de cor parda, e a gente vê que é uma cultura de extermínio da pobreza. Rafael Vitor, ele foi assassinado. Alguns policiais se depararam com ele e achou que deveria matar, né? E matou. Deram um tiro na coxa dele, que foi o que derrubou ele. E eles foram e deram mais 2 tiros no peito do menino. Perdi minha filha, Ana Paula. Ela estava grávida de 9 meses e 1 semana. E ela foi para uma padaria próxima à nossa casa. 10 minutos pós, ela já estava morta. Ela, o marido e a criança. Houve uma escola que evoluiu na época da ditadura militar de como matar e desaparecer sem deixar rastro, e é hoje utilizada contra os pobres, marginalizados do país. O desaparecimento é uma prática policial que foi amplamente utilizada na ditadura, continua sendo usada. E eles têm essa certeza da impunidade, e essa certeza de impunidade é uma decorrência da impunidade do período da ditadura. A violência à segurança pública de hoje, ela não é de hoje, ela sempre existiu. O estado de São Paulo é um dos lugares do mundo onde a polícia mais mata e mais é assassinada. É a herança daquela polícia ainda, é a continuidade, porque mexeram com tudo, menos com a polícia. O Estado que deveria proteger o cidadão contra eventuais criminosos passa a ser o próprio Estado criminoso. Sempre que o Estado perseguir seus cidadãos de modo sistemático e violento, né, torturando, matando, desaparecendo, com violência sexual, ou seja, a violência em geral, esses crimes são considerados imprescritíveis e não passíveis de anistia. Isso é do direito internacional desde a Segunda Guerra Mundial. Isso virou parte do que a gente chama de costume internacional, que são normas que são obrigatórias para todos os estados. O policial, ele tem que lembrar que ele tem que ser querido e respeitado. Tem que ser aquele policial amigo sempre do cidadão, principalmente do cidadão periférico. Quando nós chegarmos nesse nível, nós vamos diminuir demais a letalidade policial aqui no Brasil. Eu não digo só em São Paulo, no Brasil.